Bom, meus alunos, depois que nós estudamos as questões ou o conteúdo na sala de aula, vamos resolver algumas questões sobre introdução aos estudos sobre ondas, e em seguida vocês irão responder a atividade que foi passada em sala de aula. Então, nós temos aqui. A primeira questão diz o seguinte, pessoal. Diz o seguinte: a figura abaixo mostra graficamente um fio percorrido por uma onda cuja velocidade é de 4 metros por segundo. Então, nós temos aqui na vertical média a altura, né, da onda, e aqui nós temos o deslocamento dela para a direita. E aí nós temos, determine letra A, amplitude. A amplitude, pessoal, é a altura aqui da onda, não é isso? Então, ó, nós vemos aqui, ó, são bem retinho certo, né? Então, a amplitude é igual a 30 centímetros. O comprimento de onda, pessoal, lembrando que o comprimento de onda são 2 pontos consecutivos de uma onda. Então, nós começamos aqui, ó. Pode ser de uma crista para outra crista, de um vale para outro vale, ou vamos pegar aqui, ó, do início, ó, aqui na subida dessa crista é essa parte mais alta aqui, e essa outra nós chamamos de vale. Então, nós vamos pegar aqui, ó, e o comprimento de onda vai completar na próxima subida aqui. Então, qual o valor do comprimento de onda? Então, aqui nós temos 0, 20, ó, observa aqui, até a metade é 20, dessa metade para esse outro traço, então aumentou mais 20 centímetros, então nós temos 40, e aqui nós vamos ter 80. Então, o comprimento de onda é igual a 80 centímetros. Um detalhe, pessoal, se for a gente calcular a velocidade média, ou a velocidade de propagação da onda, às vezes a gente precisa converter essa velocidade para metro, né? Então, basta fazer o quê? Se for para converter para metro, basta você pegar o quê? Os 80 centímetros e dividir por 100. Aí nós iremos encontrar 0,8 metros. Quais são os dados que eu tenho aqui disponível? Eu tenho a amplitude, né, isso, a velocidade e o comprimento de onda. Então, vamos pegar aqui a velocidade de 4 metros por segundo. O comprimento de onda da onda tá de 80 centímetros. Vamos pegar ela aqui convertida, tá, pessoal? Será de 0,8 metro, tá? E eu quero a frequência. E aí, é só a gente dividir, tá? Para a gente calcular a frequência, eu vou pegar a fórmula aqui, ó. E eu vou pegar a velocidade é igual o comprimento de onda vezes a frequência. Como eu quero a frequência, pessoal, basta fazer o quê? Eu pegar a velocidade e dividir pelo comprimento de onda, tá? E aí eu tenho como? Eu vou pegar quem? 4 dividido por 0,8. Bom, fazendo a divisão, eu vou encontrar a frequência de 5 Hz, tá? E o período, pessoal? Para calcular o período, do que é que nós vamos precisar? Para calcular o período, pessoal, vou precisar só da frequência, tá? Só da frequência que eu vou precisar. Por quê? Nós já vimos que o período, lá na sala de aula, nós vimos que o período é o inverso da frequência. Então, a gente pega quem? Eu já tenho a frequência aqui, que é de 5 Hz, e eu vou calcular o período. Então, o período será 1 dividido pela frequência, substituindo o F pelo valor da frequência, 1 dividido por 5, o período será de 0,2 segundos. Pronto, respondida a primeira questão. Vamos lá para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: a figura abaixo mostra o gráfico de um movimento harmônico simples. Analisando a figura, determine a frequência em Hz.
E aí, pessoal, para determinar a frequência em hertz, nós precisamos determinar quantos ciclos nós temos aqui completos nesse intervalo de 4 segundos, tá? Então, os ciclos completos, pessoal, nós vamos, para se completar, se eu começar bem aqui nesse ponto, nós vamos até a próxima crista aqui, tá? Então, ó, nós temos bem aqui, começando aqui, ó, eu tenho aqui, ó, uma oscilação aqui, e desse ponto aqui subir, eu vou até a próxima, que é a outra idêntica. Quais são os dados que nós temos aqui? 4 segundos, o intervalo. Nesse intervalo aqui teve 2 oscilações, e nós vamos calcular a frequência. Como é que nós calculamos a frequência nesse caso aqui? A frequência, pessoal, a frequência, e eu vou pegar o número de oscilação e dividir pelo período, tá? Aí eu vou pegar quem? Que é oscilações. 2 dividido por 4. Então, simplificando aqui, vai dar 1,5. Fazendo essa divisão, a frequência vai ser de meio Hz, tá? 0,5 Hz. Questão 3. Um disco gira com frequência de 180 RPM. Calcule a frequência em Hz. Isso aqui, pessoal, é uma frequência, tá? Só que RPM é rotação por minuto. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu sei o seguinte. Eu sei que um minuto é igual a 60 segundos. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse 180, tá? Eu vou pegar esse 180. A frequência será quem? 180 RPM dividido por 60 segundos. E aí eu vou transformar ele para Hz. 180 dividido por 60 será de 3 Hz. E o período? O período eu vou fazer com o período é 1 dividido pela frequência. E aí nós temos, qual foi o valor aqui? Vai ser o período, nesse caso vai ser 1 dividido por 3. E aí eu vou encontrar uma dízima, né? Isso eu vou colocar aqui, o período será de aproximadamente 0,33 segundos. Questão 4. Um movimento circular uniforme consegue realizar 480 voltas em 120 segundos em torno de uma circunferência de raio meio metro. De acordo com essas informações, determina a frequência e o período. O número de voltas eu vou representar pela letra N, é igual a 480 voltas, tá? E ele deu esse 480 voltas em um intervalo de 120 segundos. E eu quero a frequência nesse intervalo, tá? E aí a frequência será quem? Eu vou pegar a frequência, vai ser quem? O número de volta dado dividido pelo intervalo de tempo. E aí nós temos 480 dividido por 120. E aí eu vou pegar 480 dividido por 120. Se desejar, você pode simplificar aqui os zeros. Ficou 48 dividido por 12, que é igual a 4 Hz. A próxima questão aqui, o período, eu posso fazer por essa equação aqui, ou simplesmente pegando essa aqui, ó. Já que eu tenho uma frequência aqui de 4 Hz, eu posso encontrar o período, tá? E aí, eu vou pegar quem? O período. O período, eu vou pegar 1, eu vou fazer 1 dividido pela frequência. Então, quem é o valor da frequência? 4. 1 dividido por 4, o valor será de 0,25 segundos. Então, de 25 centésimos de segundo. A questão 5, pessoal, é mais simples ainda. A questão 5, ele pede o seguinte. Pessoal, uns cachorros aqui latindo na rua, mas não tem problema não. Vamos lá.
ele pede o seguinte: calcule a velocidade que se propaga de uma onda que tem 50 Hz, frequência 50 Hz e onda de comprimento 2 metros. Quais são os dados que nós temos na questão? Frequência de 50 Hz e o comprimento de onda de 2 metros. E pede para a gente calcular a velocidade. Então, a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. E aí eu vou calcular qual o valor do comprimento, 2, o valor da frequência, 50. Simples essa questão, a velocidade será de 100 metros por segundo. Questão 6. Determinada onda propaga-se com velocidade de 200 metros por segundo e frequência igual a 10 Hz. Quais são o período e o comprimento dessa onda? E aí eu tenho velocidade de 200 metros por segundo, a frequência de 10 Hz, e aí a questão pede para a gente calcular o período, que é representado pela letra T, e o comprimento de onda, que é representado pelo lambda. O período, eu vou fazer quem? O período, nesse caso, vai ser 1 dividido pela frequência. Então, será 1 dividido por 10, que será igual a 0,1 segundo, ou seja, 1 décimo de segundo. E o comprimento de onda, pessoal? O comprimento de onda, se velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, nós vamos substituindo aqui. Eu posso até organizar aqui. E eu posso dizer o seguinte, pessoal, que o comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade, né? Uma igualdade isso aqui. Então, o comprimento de onda será igual a quem? A velocidade dividido pela frequência. Então, vamos trazer para cá. Comprimento de onda, eu vou pegar a velocidade e dividir pela frequência. E aí, será quem? 200, que é o valor da velocidade, dividido por 10. Se eu se cortar aqui os zeros, vai ficar como? Simplificando aqui os zeros, 20 dividido por 1, vai ficar o comprimento de onda, vai ser igual a 20 metros. Pronto, pessoal, só isso. Pratique a atividade do livro e qualquer coisa é só perguntar na sala de aula.